Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Gente, chega de moleza, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Tertuliano, olha aí a imagem, fala que ele nasceu, né? Ele é o período de 160 depois de Cristo até 220 depois de Cristo. Tertuliano. Por que essa pessoa é importante? Porque foi o Tertuliano que usou a palavra, pela primeira vez, a palavra trindade. A palavra trindade. Você já viu falar da palavra trindade? Eu tenho certeza que você já viu falar. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender o que é a trindade e provar biblicamente essa doutrina, tá bom? Muito bem. Então, a palavra trindade significa o quê? Que nós cremos em um único Deus, tá certo? Então, se quiser anotar, anote isso daí, porque muita gente define errado trindade. Trindade significa que nós cremos em um único Deus. Um único Deus. Só que na divindade que nós cremos, no Deus que nós cremos, nós encontramos três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. É isso que nós vamos provar hoje, biblicamente, a doutrina da Santíssima Trindade, tá bom? Muito bem. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não acreditam na Santíssima Trindade. Os espíritas não acreditam na Santíssima Trindade. Você sabia disso? Então, agora nós vamos ver que essa doutrina é bíblica. E o primeiro texto que nós vamos ver está em Deuteronômio 6:4. Deuteronômio 6:4. Olha o que diz o texto. Ouve, Israel, o Senhor, aí tem um Y, um H, um W, um H, né? Nosso Deus é o único, aí está escrito Echad, a gente lê no hebraico errado, tá? Então, o único Senhor, aí vem de novo o Y, o H, o W, o H, que é o que está no hebraico, tá bom? Mas por que eu pedi para colocar aí essa palavrinha único no hebraico errado? Porque no hebraico, olha que importante esta informação. No hebraico, nós temos único para a unidade absoluta e único para a unidade composta. Gravou isso aí? No hebraico, nós temos único para a unidade absoluta e único para a unidade composta. Vou dar um exemplo para você. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, toma o seu único filho, Isaque, oferece seu filho em sacrifício. Claro que Deus não permitiu, mas Deus estava vendo ali a fé de Abraão. Mas quando Deus fala, pega o seu único filho, toma o teu único filho, Isaque, aquele único no original, no hebraico é Yahid. Yahid quer dizer único absoluto. Porque Abraão tinha um único filho com Sara, com a sua esposa, Isaque. Então aquele único é absoluto, porque ele só tinha um filho com Sara, Isaque. Então toma o seu único filho, absoluto, só tem um. Agora, quando Deus fala, lá em Gênesis, deixará o jovem, o varão, a sua casa, e juntar-se-á com a sua mulher, e ambos serão uma carne, aquele único, no original, é errado, que significa unidade composta. Porque o casamento, o casamento é formado de duas pessoas, um homem e uma mulher. Quando o homem casa com uma mulher, a mulher não vira o homem, e nem o homem vira a mulher. Cada um continua sendo uma pessoa, mas formam uma única carne, uma união mística, né? O casamento. Uma só carne. É neste sentido que a palavra diz. Então, unidade composta, porque o casamento é formado por duas pessoas, um homem e uma mulher. Assim como a gente pode também falar, olha, vem um trio cantar hoje na igreja, um trio. Subentende um trio, formado por quantas pessoas? 3 pessoas, um trio, ok? Muito bem. Olha, tem um casal na igreja, quer dizer, o marido e a esposa. O casal é formado por 2 pessoas.
unidade composta. Então esse único aqui, de ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, esse único ele é composto. É composto. Por isso que Deus fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, por que façamos no plural? Por que façamos? Porque existe mais de uma pessoa. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Desçamos mais de uma pessoa. E por quê? Porque existe a Santíssima Trindade, ou seja, um único Deus. Um único Deus. E disse Deus, está no singular, olha. E disse Deus, não está e disseram os deuses, não. E disse Deus, no singular. Depois, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então tem mais de uma pessoa. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que ele está implícito no texto. Não está explícito, está implícito. Mas aquilo que está implícito no Antigo Testamento passa a ser explícito no Novo Testamento. A doutrina da Santíssima Trindade. Então o primeiro texto que nós precisamos decorar, anota aí no seu caderno, Deuteronômio 6:4. O quinto livro do Antigo Testamento que nós aprendemos na aula passada em Bibliologia, Pentateuco, Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só que nós aprendemos na aula de hoje que esse único é composto, tá certo? Não é absoluto. Existem três pessoas, na verdade, três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e do Espírito Santo, só que não está explícito. Veja o texto quando Deus diz assim, e disse Deus, façamos o homem. Ó, façamos, Deus está falando com alguém, tem mais de uma pessoa, só que está implícito, não tem ali o nome das pessoas, mas que tem mais de uma pessoa, tem, tá bom? Agora, como que nós localizamos, que nós provamos essa doutrina no Novo Testamento? Nós estamos estudando uma doutrina fundamental da nossa fé. As testemunhas de Jeová não acreditam. Elas não acreditam na Santíssima Trindade. Os espíritas não acreditam na Santíssima Trindade. Estou falando mal do espiritismo? Não. Estou falando mal das testemunhas de Jeová? Não. Só estou falando que elas não acreditam. Tem o fundamento delas. Só que eu vou mostrar agora por que nós acreditamos. É isso que nós estamos fazendo. Então tomei como base um texto do Antigo Testamento. Ouve Israel, Deuteronômio 6:4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então só tem um Deus, tá certo? Só que tem um detalhe, olha a importância do estudo. O único é composto. Se você tem essa Bíblia aqui, olha, essa Bíblia aqui, a Bíblia apologética, deixa eu ver se eu pedi aqui para o nosso cameraman dar uma focalizada. A Bíblia apologética, se você abrir nessa Bíblia em Deuteronômio 6:4, você vai ver detalhadamente tudo que eu estou falando. Então, se algum dia alguém perguntar, você abre em Deuteronômio 6:4, está explicando lá a doutrina da Santíssima Trindade. Muito bem. Agora, vamos para o Novo Testamento? Vamos para o Novo Testamento. Filipenses 2:11. Olha o que diz a palavra de Deus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa tremenda. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Anota esse versículo no seu caderno. Você já anotou Deuteronômio 6:4? O primeiro, o segundo texto que você precisa anotar e, se possível, decorar. Filipenses 2:11. Anotou? Filipenses 2:11. No Novo Testamento, diz o texto, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus é Pai, tá certo? Para a glória de Deus Pai. Guardou isso aí? Grifa isso aí na sua anotação. Deus é Pai. Uma pessoa do Pai. Anotou aí? Deus é Pai, para a glória de Deus Pai. Bom, mas eu disse que Trindade significa crer em um único Deus, a definição da palavra desenvolvida, palavra de cunho teológico,
usada, desenvolvida por Tertuliano, né, em 160 a 220 depois de Cristo. Então, o que significa a Trindade? Crer em um único Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Porém, encontramos na divindade três pessoas. A primeira nós já resolvemos. Está explícito, claro, qualquer pessoa, independente de idade, de religião, lendo o texto, já viu. Para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Agora você vai abrir a sua Bíblia na primeira carta que João escreveu. Primeira carta, lá no finalzinho do Novo Testamento. Primeira carta que João escreveu, capítulo 5, verso 20. A primeira carta que João escreveu, capítulo 5, verso 20. Diz assim o texto: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que versículo maravilhoso. Anota esse versículo. Por favor, anota esse versículo. Anota, a senhora que está me assistindo, senhor. Anota. Olha que versículo maravilhoso. João, a primeira carta de João 5:20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Quem que é o Filho de Deus? Jesus Cristo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Nós não estamos com Jesus? Nós não estamos em Jesus? Isto é, em seu Filho Jesus Cristo, Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ó, a Bíblia está chamando Jesus de Deus. Não sou eu, a Bíblia que está falando que Jesus é Deus verdadeiro. É o que o texto está falando. Ora, Filipenses 2:11 falou que o Pai é Deus. Filipenses 2:11 falou para a glória de Deus Pai. A primeira carta de João, no capítulo 5, verso 20, fala que Jesus Cristo é Deus. Ora, mas nós só cremos em um Deus. Mas já encontramos duas pessoas. A pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Falta a terceira pessoa, porque Trindade é crer em um único Deus. Mas encontramos na divindade três pessoas distintas. O Pai nós já achamos em Filipenses 2:11. Tem outros textos, eu só estou citando um para decorar. O Filho nós já achamos na primeira carta de João 5:20. Agora falta o quê? A pessoa do Espírito Santo. Só mais essa, para concluir o ensino da Santíssima Trindade. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, ou anotar no papelzinho, depois você confere, mas anota mesmo que vale a pena. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 13 e 4. Olha o que diz. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Então ele mentiu para quem? Olha aqui, ó. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ele mentiu para o Espírito Santo. Olha que interessante. Aí vem: guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentisses aos homens, mas a Deus. Ora, no versículo 3, está falando que ele mentiu ao Espírito Santo. No versículo 4, está falando que ele mentiu para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Olha, o texto é que está falando, não sou eu, é só você ler. Olha, se ele mentiu ao Espírito Santo, e no 4 está falando que ele mentiu para Deus, logo, eu não tenho outra conclusão. O Espírito Santo é Deus. Ora, se em Filipenses 2:11 fala que o Pai é Deus, na primeira carta de João 5:20 fala que Jesus é Deus, Atos dos Apóstolos 5, verso 3 e 4 fala que o Espírito Santo é Deus, mas nós só cremos em um Deus. E agora, como resolver? Aí vem a palavra Trindade. Trindade, que foi formulada por Tertuliano.
160 depois de Cristo, a mais ou menos 220 depois de Cristo. Então o que quer dizer Trindade? Que nós cremos em um único Deus, mas encontramos na divindade três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Oh, que maravilha! Graças a Deus! Que matéria abençoada! Olha, todo crente precisa saber.